O assunto de hoje eu tenho certeza que vai tocar o seu coração. Tenho certeza que ele é muito importante para o seu autoconhecimento, para a sua espiritualidade, sua evolução, mas também para de repente você auxiliar qualquer pessoa que esteja passando por algum tipo de desafio, algum tipo de dificuldade que possa levar a pessoa a cometer um ato contra a sua própria vida. E é disso que nós vamos falar, sobre o suicídio, num movimento de promoção da vida. Mas vamos entender o que acontece com a pessoa antes e depois, para que a gente tenha ferramentas também para tratar, às vezes, uma situação que possa acontecer com a gente ou com alguém muito próximo a nós. Não esquece de deixar o seu like, de deixar seu comentário, de se inscrever, ativar o sininho para você receber todos os vídeos desse canal e de enviar para as pessoas que muitas vezes estão apenas aguardando encontrar e ter à sua mão um vídeo como esse para se esclarecer também, tá? Então eu enumerei algumas perguntas que eu vou responder aqui pra gente, certo? O que leva uma pessoa a cometer um suicídio? Em primeiro lugar, a pessoa está passando por um desafio muito grande. Naquele momento, para ela, o desafio é maior do que a vida. O desafio é maior do que a força dela, né? Aquela dificuldade que ela está passando enfraquece ela, enfraquece suas forças, suas energias. Em geral, são pessoas que têm mais dificuldades emocionais e mentais, que não têm aquela força, né, moral, aquela fibra, aquele enraizamento e que não têm espiritualidade. Foi uma coisa que eu comentei lá no meu perfil do Instagram, sobre a gente não estar pensando em se espiritualizar, a gente não está fazendo esse caminho, né? Que é um retorno para dentro de si. Então, gente, são pessoas que estão mais fragilizadas. Eu não estou falando que são pessoas fracas. Eu estou dizendo que elas estão passando por um período mais fragilizado. Você tem alguns motivos aí. Pode ser por falência, a pessoa faliu, então ela está muito preocupada com suas contas, com a sua vida, se ela vai dar conta. E ela prefere essa fuga, ela prefere se evadir da vida, acabar com a própria vida, certo? Pode ser por vingança também, isso acontece muito em relacionamentos, né? Em finais de relacionamento, onde a pessoa fala assim, se você for embora eu vou atentar contra a minha vida, eu vou me suicidar, eu vou me matar. Entende? Então, esses são movimentos de vingança. Eu fiz isso, eu cometi o suicídio porque minha mãe não concordou comigo, porque meu namorado terminou comigo, entendeu? Decepção amorosa entra nisso, né? Teve uma decepção amorosa e aí não consegue vencer toda aquela enxurrada de questões emocionais que vão vindo e acaba tirando a própria vida. A pessoa está sem sentido na vida, tem uma falta de sentido na vida. Ela não percebe o sentido da existência dela. Como eu falei, volto naquele ponto aí do se espiritualizar. Ela não faz esse movimento. Então, como ela não tem essa força do que ela está fazendo aqui, de qual o seu propósito, a sua missão, de amar a vida, de se movimentar na vida, aí, diante de uma dificuldade, ela comete o suicídio, tá? E aí, diversos problemas emocionais que possam estar acarretando esse problema, tá? O que a pessoa acha que vai acontecer? Ela acha que vai acabar com o problema. Ela acha que porque ela está no movimento de falência, porque ela está com muita dor por causa do término de um relacionamento, porque ela está com muita raiva de um familiar, de um amigo, de uma situação, de um conhecido, aquilo vai cessar, aquilo vai se diluir, vai acabar, certo? Ela acha que ela vai descansar. Só que, como não tem essa orientação espiritual, ela não entende que esse problema só vai aumentar. As questões emocionais que ela está carregando, mentais, morais que ela está carregando, vão só aumentar, vão se intensificar, entende? Mas ela pensa que ali ela vai cortar. Por isso a gente vê muito relato de suicidas que mandam cartas, né? E que falam, eu não imaginava que seria assim. Eu achava que seria diferente.
eu não imaginava que seria com essa intensidade, eu não imaginava todas as consequências, eu não sabia que seria dessa forma. E aí entra nessa vibe, né, nessa vibração ruim, negativa e acaba atentando contra a própria vida. Então, o que acontece com a pessoa de verdade? Ela acha que ela vai resolver os problemas, mas o que acontece com ela de verdade? Então ela não tem noção do que vai acontecer, ela fica, na maioria das vezes, depois que comete o suicídio, ela vai ficar numa situação de completa inconsciência. É como se ela estivesse dormindo, ela entrasse num sono profundo. Ou então se ela despertasse lá do outro lado e não entendesse o que estava acontecendo. Como se ela olhasse para os lados e falasse assim, o que aconteceu? Onde que eu estou? Por que estou aqui? Então ou ela está em sono profundo, ou ela está no movimento de total inconsciência do que realmente aconteceu, né? Então, aquele corte brusco, né, aquele problema, aquela coisa que realmente acabou com a vida dela, vai também trazer um corte na consciência dela, no entendimento da vida, tá? E ela aí fica sem noção, ela fica perdida, completamente perdida, tá? E aí tem outra questão que muitas pessoas trazem, tá? Para onde que os suicidas vão? Existe, gente, em várias leituras aí, em vários meios de conhecimento do plano espiritual, a questão de que a pessoa vai para o Vale dos Suicidas, que todas as pessoas que suicidam vão para esse vale. Nem sempre todos vão para lá. Existem suicidas, dependendo do seu grau de consciência e dependendo do seu grau evolutivo, que são recebidos lá do outro lado da vida, tá? Que são encaminhados para os hospitais, que muitas vezes acordam nos hospitais. Tem muitas pessoas, dado o seu nível de consciência, lembra do nosso vídeo do umbral? Se você não assistiu ainda, nosso vídeo do umbral, assista, tá? Por quê? Porque ele vai te trazer uma clareza sobre por que a pessoa chega ao umbral, tá? Então, é afinidade energética e consciencial, né? É vibração. Então, a pessoa pode sim, depois que ela acorda lá no outro plano, ela já ser levada pela sua própria vibração, pela sua própria consciência, para um Vale dos Suicidas, para lugares umbralinos, camadas umbralinas. Então isso pode acontecer sim. Mas, gente, depende de cada caso. Não é necessariamente a pessoa se suicidou, vai para o Vale dos Suicidas. Não necessariamente. Depende do caso, depende de como ela estava. Tem muita gente que vem ruminando essa questão do suicídio dia após dia. Tem gente que é do nada. Fale, e aí por não ter aquela consciência, aquela força moral, emocional, mental e espiritual, ela comete esse ato, entendeu? Então, muitas vezes, são pessoas e espíritos completamente diferentes que estão em níveis evolutivos diferentes também. Gente, tem muita gente que é até espiritualizada, que até trabalha com espiritualidade, mas que comete suicídio, tá? Então, cada caso é um caso. O importante é a gente dizer que os espíritos obreiros, trabalhadores da luz, não estão ali para julgar ninguém, não vão receber a pessoa com pau e pedra, né? Não vão, agora você cometeu suicídio, nós vamos te levar para uma região umbralina. Não, não é assim. Os espíritos obreiros estão ali para ajudar, para impulsionar o processo evolutivo. Agora, gente, a gente tem que lembrar, né, que vamos pensar, a pessoa suicida, como eu já vi casos de suicídio, a pessoa com 12 anos se suicidar, né? Tem um caso aqui que a gente atende no atendimento de apometria, que é uma mãe cujo filho se tirou a vida com 12 anos. Então, pensa aí, se ele tinha 40 anos para viver, 50 anos para viver, ele vai deixar de vivenciar essas experiências. Ele vai, desculpa, ele vai deixar de viver essa vida toda que ele tinha pela frente, de passar pelas experiências que ele precisava,
de espiar os seus erros, as suas dores, de se alinhar de novo com o processo evolutivo, de passar por situações que vão trazer aprendizado, crescimento, desenvolvimento do ser. Então ele fez um corte, né? E aí, lógico, que se ele tinha 40 anos para viver, 30 anos, 10 anos, ele vai ter que voltar novamente e fazer tudo aquilo. E cumprir com o planejado, entende? Cumprir tudo aquilo que ele deixou de cumprir porque ele cometeu o suicídio. Eu, na minha visão, gente, essa é a pior consequência. É que é como se você se propusesse a fazer uma faculdade. E aí você faz o vestibular, passa no vestibular e você cursa 3 anos da faculdade, fica faltando 1. Você tem que voltar na faculdade para você adquirir seu diploma, você tem que fazer aquele 1 ano, você tem que se ajustar na faculdade, você tem que relembrar o que você fez, o que você estudou para trás. Então, para mim, a consequência pior é essa. É a continuidade, é que tem que continuar, tem que ir, né, em frente. E aí, muitas coisas que já era para você ter vivido agora, você vai ter que viver. Você vai acumular para a próxima vida, tá? Então, já falei sobre o Vale dos Suicidas. Muita gente acredita que ele existe sim, mas as pessoas vão para lá por afinidade, por vibração, tá certo? Eu te dou sugestão do livro Memórias de um Suicida, foi muito bom para mim, me trouxe muito conhecimento. Eu tinha medo de ler esse livro, sabia? Porque eu imaginei que era muito denso, muito pesado. Ele é denso, ele é pesado, mas imaginei que falava só sobre o Vale dos Suicidas. Não. Fala justamente da recuperação dos suicidas, do passo a passo, das fases do seu retorno ao processo evolutivo, né? O que passa cada um, alguns continuam, outros não continuam, né? Então é um livro que eu sugiro de olhos fechados. E o Nosso Lar também sugiro, porque o André Luiz, quando ele chega no plano astral, quando ele chega no umbral, ele é considerado um suicida. Sobre isso eu vou falar no próximo vídeo, né? Os tipos de suicídio indireto, certo? E aí ele foi considerado um suicida, né? Então é bom a leitura, eu recomendo a leitura do Nosso Lar por causa disso, tá? Eu espero que eu tenha esclarecido você e que a gente pense, gente, não como, vamos evitar o suicídio. Não vamos pensar nisso, porque parece que a gente de alguma forma está alimentando aquilo. Vamos, de outra forma, valorizar a nossa vida. Vamos buscar os melhores, né, as melhores vibrações. Vamos buscar crescer. Vamos buscar o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. Vamos buscar se aprimorar, o nosso aprimoramento interior, para que façamos um bom trabalho aqui na Terra, né? Todos nós tenhamos acesso a uma assistência espiritual, uma assistência emocional, uma assistência mental, que a gente caminhe de mãos dadas para o crescimento, não de mim, não dos meus familiares apenas, mas da humanidade como um todo. E para a gente valorizar essa oportunidade que a gente está tendo aqui, essa terra maravilhosa, tudo que a gente tem a oportunidade de vivenciar, todas as experiências pelas quais nós passamos, e que a gente valorize mesmo as experiências que são desafiadoras, tá? Esse é o recado que eu quero deixar. Por favor, deixe o seu comentário aqui se você gostou. Deixe se você não gostou também, por favor, isso me ajuda demais a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, ok? Então a gente se vê no nosso próximo encontro.